Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. O programa Luz na Penumbra está entrando no ar com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Hoje na companhia sempre agradável dela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos inspire e conduza. E de Paulo Renato. Que Deus nos abençoe. E mais uma vez o Pablo nos acompanha na técnica. E juntos daremos continuidade aqui no estudo do Livro dos Médiuns, no seu capítulo 29, que trata das reuniões e das sociedades espíritas. E como prometido no último programa, vamos retomar aqui uma parte do item 337, que nós terminamos a nossa conversa, o nosso estudo na última semana, falando sobre uma postura que às vezes nós precisamos tomar em determinadas situações de conflito dentro da instituição espírita, de determinadas tarefas, onde Kardec diz o seguinte, que nós devemos, quando verificar situações equivocadas que possam estar prejudicando o bom andamento dos trabalhos, que nós devemos procurar o companheiro ou os companheiros que estejam com esta dificuldade. E aí Kardec diz, guardando todas as conveniências e com cordialidade, mas francamente, chamar o companheiro a uma conversa, tentar um entendimento para o bom andamento dos trabalhos. Isso vale sobretudo para os dirigentes das casas espíritas, dirigentes de trabalhos, de grupos de trabalho na casa espírita e, por que não dizer também, frequentadores, que porventura observem algo que lhes incomoda, que eles considerem que não está no caminho correto. Kardec continua dizendo que, se ninguém os acompanha, retiram-se, porquanto não se concebe que quem não esteja procedendo com segundas intenções se obstine em permanecer numa sociedade onde se façam coisas que considere inconvenientes. E aí nós conversamos no último programa, Miranda falou um pouco sobre isso, de como proceder, Quantas pessoas colocam assim, eu não vou ficar nesta casa espírita, eu vou sair daqui porque aqui só tem coisa errada, e aí a pessoa vai se retira de uma, daqui a pouco se retira de outra, já está na 10ª casa espírita e não se encontra. O que Kardec quis dizer aqui? Será que é para qualquer aborrecimento a gente deixar a casa espírita? Em que situação em que efetivamente se justifica, como diz Kardec, a necessidade de nós nos retirarmos de uma sociedade espírita, de um centro espírita, de um trabalho, sem antes refletirmos com calma se é isso que devemos fazer. Então, a Miranda já tinha feito uma colocação, continuará fazendo outras hoje, mas não deu tempo de nós ouvirmos o Paulo Renato. E aí, Paulo, o que fazer, quem está aqui nos escutando e refletindo exatamente nisso? Eu não estou mais aguentando a minha casa espírita, é tudo errado, as pessoas só fazem as coisas erradas, é muita briga, é muita desunião, eu não vou ficar nessa casa, eu vou sair. Será que é assim? É isso que Kardec quis dizer aqui? A questão, como diz os espíritos, é complexa essa questão. Muito complexa. Na questão do Livro dos Espíritos. Por isso que nós voltamos a ela. E o dirigente que porventura de casa espírita, que porventura nos escute, pode reflexionar no sentido de que talvez nós estejamos fazendo comentários distante da experiência da direção da casa espírita diante da falta, da falta de experiência da direção de uma casa espírita ou da falta de experiência da direção de algum trabalho dentro da casa espírita. Então, às vezes a pessoa pode pensar assim, mas eles falam, parece tão fácil, queria ver se estivesse no meu lugar, como agiria, Então, às vezes a pessoa entra pelo esse caminho de raciocínio que não é muito saudável, uma vez que todos nós aqui, que aqui estamos, trabalhamos na casa espírita de algum tempo, passamos por dificuldades desse gênero e outras mais,
Mas a gente lembra da questão que o Kardec coloca no Livro dos Espíritos sobre a educação, né? Educação é acompanhamento, naturalmente, senão não há educação. Às vezes, a direção da casa espírita, ou mesmo a direção de qualquer trabalho dentro da casa espírita, ela não está tão presente quanto deveria estar. E suscita, facilita essas intromissões, digamos assim, de pensamentos ou de intenções alheias aos objetivos do grupo ou da casa. E como já foi dito diversas vezes anteriormente em outros programas, quando a notícia chega aos ouvidos do dirigente da reunião, que, repito, que às vezes nem sempre é tão presente, ou do dirigente da casa, às vezes ela chega com um colorido desfocado, e quem ouve às vezes também se precipita na tomada de decisões e acaba colocando todo o trabalho a perder, um trabalho que seria realmente promissor. Então qualquer atitude que se venha a tomar, não só dentro da casa espírita, dentro das reuniões propriamente ditas, mas na nossa vida diária, no trabalho, é importante que a gente tome ciência de todos os fatos, de todas as situações que envolvem o problema. É aquele tal que todos nós conhecemos, né? Aquele ditado popular, ouvir de um lado e ouvir do outro, né? A pessoa precisa emprestar os dois ouvidos ao lado favorável e ao lado menos favorável de qualquer situação, para que tenhamos elementos para tomar uma decisão mais ou menos acertada e evitar a precipitação no julgamento e qualquer decisão, para que depois a gente não venha se arrepender, porque às vezes tirou do trabalho um bom trabalhador, uma pessoa dedicada, que tinha a sua forma de ser diferente da nossa, mas que era um bom trabalhador, responsável, estava sempre ali, e porque a gente deu ouvidos aos amigos, às afeições, que não gostavam da postura do outro. Então é toda uma situação que vai surgindo no dia a dia, que sem estar presente, relativamente presente, claro que a pessoa não vai viver o tempo todo na casa espírita porque tem outros compromissos, mas que ao menos ela esteja regularmente presente nas reuniões que lhe couberem, nas reuniões que estão sob a sua responsabilidade. Um dirigente ausente, e a pessoa pode estranhar, mas é dirigente, como é que pode estar ausente? Infelizmente isso acontece. Isso acontece, acaba se delegando responsabilidade a um membro do grupo que não deveria ser dele naquele momento. Mas um dirigente ausente, ele tem mais possibilidade de errar nas decisões, conhece menos as pessoas porque não está presente, repito. Então, todo o processo de educação é um processo de acompanhamento, todo o processo de bem administrar também é um processo de acompanhamento. Sem essa presença, sem esse acompanhamento, realmente a gente está colocando em risco uma boa qualidade do trabalho, que porventura exista, ou deixando de realizar um bom trabalho, né, com as pessoas que estão disponíveis, que estão de boa vontade. Mas é sempre de bom alvitre, como diz Kardec aqui, evitar os compromissos indissolúveis. Ele fala aqui no final do texto do 337, ele fala assim: evite os compromissos indissolúveis. Os homens de bem sempre se acham suficientemente comprometidos. Os mal intencionados sempre o estão demais. Então, voltamos à questão do acompanhamento, né? Se eu delego responsabilidades, uma pessoa que eu não conheço, que embora aparente boa vontade, mas chegou na casa há pouco tempo, não está bem entrosada com um grupo de trabalhadores, mas aparenta boa intenção, de repente, por precipitação e por necessidade de trabalhadores e de dar continuidade a um trabalho, às vezes eu delego àquela pessoa uma responsabilidade que vai me dar trabalho depois, porque dentro daquela tarefa, às vezes ela se mostra tal qual ela é. E às vezes fica difícil destituí-la daquela tarefa, porque a gente começa a avaliar, mas se ela sair, vai haver esse ou aquele prejuízo no trabalho, o trabalho vai acabar, tal. Então ele fala que às vezes a gente dá tarefas que parecem indissolúveis, como a presidência de uma casa, a pessoa está cansada, não quero mais,
né? Eu vou dar direção para o fulano que eu simpatizo com ele, e às vezes o fulano põe todo o trabalho da casa a perder, cria complicações nos relacionamentos, e depois para tirar uma complicação maior ainda, porque tem que ter eleição, juntar o conselho, aquelas coisas todas associadas. Então tem que se ter muito cuidado a quem a gente vai conferir responsabilidade na casa, mas entender, acima de tudo, que nós não somos um grupo perfeito. Não existe grupo perfeito, né? E que a gente tem que aprender a trabalhar as dificuldades recíprocas. O companheiro que trabalha comigo vai ter que aprender a trabalhar com as minhas dificuldades. E eu vou aprender a trabalhar com a dele. O importante é que os objetivos sejam comuns, sejam únicos, que a gente tenha a mesma intenção de realização do bem. As questões de interpretação, dentro de um clima de amizade e de respeito, a gente pode ir ajustando as arestas, de modo que cada um possa manter aquilo que deve manter no campo da interpretação, mas ceder naquilo que considere que deva ceder a benefício do trabalho. Porque senão vamos ficar, como o Eduardo lembrou, pulando de casa espírita em casa espírita, e vamos achar que nenhuma casa é digna do nosso comportamento, da nossa presença, do nosso trabalho, e vamos estar na situação daquela pessoa que às vezes fala assim: eu não pertenço a nenhuma casa espírita, eu pertenço à doutrina espírita. Parece conveniente porque não dá trabalho nenhum. Mas, como diz ainda uma música, que eu não lembro a autora, fala que pedra que muito se muda, não criaremos jamais. Então, para crescer, amadurecer, é preciso parar e submeter-se. Submeter-se àquilo que é agradável e àquilo que no momento não seja tão agradável. Aprender a crescer um pouco para superar o obstáculo do desagradável, não é? Porque se por conta de qualquer dificuldade nós sairmos trocando de casa, como se troca de roupa, nós estaremos desertando. E dentro do objetivo do bem, em qualquer instituição voltada para o bem, o chamado é do Cristo, mas a oportunidade é nossa. É verdade que haverão aqueles casos onde a sobriedade nos convida, como ele coloca aqui, em vez do litígio, respeitar, não é? E seguir adiante. Agora, que esse seguir adiante não tenha uma intenção de fugir de uma oportunidade de se esforçar para se disciplinar, não concordando com o outro, não é? Porque aceitação com Jesus não é concordância com o que o outro nos apresenta. Também não é acomodação, nem é alienação. A aceitação com Jesus é buscar, pelo menos, pedir a Ele coragem para que saibamos receber as situações, dando a verdadeira utilidade que elas se propõem para nós, né? Que era nos auxiliar a perceber aquilo que a gente pode melhorar. Porque, às vezes, o comportamento do outro em relação às situações, o outro não está fazendo nem por maldade, é por desconhecimento. E quando nós refletimos, o próprio estudo da doutrina espírita vai convidando cada um a raciocinar. É nisso que Kardec foi muito bem escolhido e desenvolveu muito bem a tarefa de codificar. Ele ordenou o conhecimento que os espíritos nos trouxeram de maneira tão didática e pedagógica que, se tivermos paciência e perseverarmos, o próprio estudo vai definindo qual deve ser nossa conduta e ação diante de qualquer situação que se faça. Lembrando que colaborar não é concordar, como você mesmo falou. Às vezes a pessoa fala assim: não vou colaborar com fulano porque eu não considero justo a maneira mais acertada dele se comportar. Mas se o trabalho, repetimos, se o trabalho que ele desenvolve é um trabalho do bem, está beneficiando tantas pessoas, não é nada anticristão nem antidoutrinário, são interpretações que não ferem essencialmente a doutrina espírita na sua exposição, vamos colaborar com ele, porque é o trabalho do bem. A casa espírita, a instituição espírita existe para a realização do bem. Então, às vezes, o orgulho fala mais alto no nosso íntimo. A gente acha que colaborar é ceder às nossas interpretações, se submeter às interpretações dos outros, é diminuir, digamos assim, o valor que atribuímos a nós mesmos. Então entra todo um raciocínio, uma emoção pessoal, sim,
quando a gente é convidado, quando nós somos convidados a colaborar com pessoas que necessariamente com quem nós não concordamos. Então, às vezes, a gente coloca a culpa, digamos assim, a gente está sempre procurando um culpado, coloca a culpa no posicionamento que consideramos antidoutrinário do outro. Mas se formos avaliar com mais cuidado, com menos prevenção, nós poderemos, de repente, chegar à triste conclusão que o problema é conosco mesmo, uma questão pura e simples de orgulho. Deixamos de colaborar no bem por questão de orgulho, porque achamos que não devemos ceder ao outro, né, os nossos pontos de vista. E no trabalho do bem é isso que deve acontecer, né? A gente sempre cita a Casa do Caminho, Paulo depois, né? Paulo de Tarso conversando lá com os apóstolos, e os apóstolos com ele num clima mais exaltado, mas todos com a mesma proposta. De alguma forma todos perseveraram no trabalho que estavam desenvolvendo, não abandonaram a tarefa, nenhum deles, muito pelo contrário. E no final de tudo, né, Paulo se entendeu com Tiago, Paulo se entendeu com Pedro, que inicialmente não estava tão ajustado assim. Então, acho que se a gente realmente perseverar no trabalho do bem, como você falou, como a gente já falou em outras oportunidades, o Espírito Emmanuel diz que o trabalho responderá por todas as nossas questões, por todos os nossos problemas. Mas é preciso estar no trabalho. A solução não vai chegar se nós estivermos longe dele. Sozinhos e isolados, ficamos no nosso espírito de sistema, querendo submeter a vida, querendo submeter as pessoas, a sua maneira de ver, de entender, os nossos caprichos, a nossa verdade. E acabamos criando para nós uma, digamos, auto-hipnose, né? E que fatalmente nos levará a processos mais graves de obsessão e que depois vai ficar difícil de sair por conta própria. O Espírito, se eu não me engano, foi Joana de Ângeles que falou que aquele que se ausenta voluntariamente da sociedade voltará a ela perturbados e em conflito. Quer dizer, às vezes a gente abandona, repetimos, diversos trabalhos do bem, porque ficamos como pirilampo, né, daqui para ali, e mais uma hora as questões emocionais, psicológicas ferem o nosso ser e em nós acende a lâmpada, né, da necessidade de abrigo, de socorro, e pelos conhecimentos que já adquirimos, nós vamos saber que só um único lugar pode nos atender como nós necessitamos. E teremos que voltar àquela casa que nós deixamos de colaborar, deixamos de aprender com ela. Deveríamos voltar àquela casa. Isso não é humilhação nenhuma, mas abaixar a cabeça com toda a humildade possível, voltar àquela casa e falar: posso voltar, posso colaborar, existe espaço para mim. Então, no trabalho do bem, vamos encontrando a cura real, como dizia Jesus. Você que está chegando agora, programa Luz na Penumbra, estamos estudando o Livro dos Médiuns. Eu sou o Eduardo Araújo, estou aqui na companhia do Paulo Renato, que estava falando, da Maria de Fátima Miranda, que já pediu a palavra. Estamos estudando o Livro dos Médiuns no seu capítulo 29, o item ainda da semana anterior, o item 337. Não, eu nem havia pedido a palavra, só lembrei você de fazer a chamada. Ah, garota esperta. Vamos iniciar pelo menos aqui o item 338. Sim. E na semana que vem nós concluímos ele. O item 338, Kardec diz: além dos notoriamente malignos que se insinuam nas reuniões, há os que, pelo próprio caráter, levam consigo a perturbação a toda parte onde vão. Nunca, portanto, será demasiada toda circunspecção na admissão de elementos novos. Os mais prejudiciais nesse caso não são os ignorantes da matéria, nem mesmo os que não creem. A convicção só se adquire pela experiência, e pessoas há que desejam esclarecer-se de boa fé. É interessante isso aqui, Miranda. Uma casa espírita, ela é uma casa espírita aberta a todos.
Mas determinados trabalhos, não. Você só vai admitir naquele trabalho a pessoa que você considera que está apta ao trabalho. Então, uma reunião pública, ela é, como o nome diz, pública. Ela é aberta a todos. Mas uma reunião, por exemplo, mediúnica, de desobsessão, aí já se tem que tomar mais cuidado com que membros você vai permitir que ali estejam. E com todo tato também, para também não ficar adiando muito a admissão de um companheiro novo, não é? Porque simplesmente ele é novo, não. Tem que ter todo um consenso. O Hermínio Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, ele nos convida a uma atenção muito própria a esse assunto. Por quê? Porque aquele grupo que se reúne para lidar com a mediunidade na reunião mediúnica, ele precisa se ver, se perceber, se sentir como se fosse um grupo familiar, onde cada um tem o seu jeito, mas tem um objetivo de paz e harmonia na família. Né? Então, se qualquer um que chega, porque tem tal faculdade, porque tem tal experiência, e soma ao grupo da reunião mediúnica, vai chegar um momento em que as situações vão ficar desagradáveis e é pior você convidá-lo a se retirar do que retardar o convite para que ele ingresse no grupo. Esse é um dos cuidados que se deve ter. Né? O ideal... eu certa vez ouvi um companheiro falando assim, olha, às vezes no grupo que está sendo estudado ali, o Chico, se chegasse a casa hoje, ele é muito bem-vindo para confraternizar conosco, mas não necessariamente para ser um integrante de tal grupo. Por quê? Porque ele tem toda uma experiência que, de repente, nós não saberíamos aproveitar a presença dele, ou então sobrecarregá-lo com coisas que ele também já não precisa mais lidar com aquilo, porque já tem as tarefas dele. Então, por mais experiência, por mais coisa que o outro traga na sua bagagem intelectiva pertinente à mediunidade, não é só por isso que ele já deve ingressar no grupo. Não é? Tem que haver um pouco de afinidade no grupo, um pouco de companheirismo, e que os interesses verdadeiros não seja ele ser ele no grupo, mas ser mais um num objetivo onde Jesus está nos convidando. Paulo Renato. A questão de um grupo assim, dessa natureza, um grupo mediúnico, realmente requer uns cuidados maiores pela própria natureza do trabalho. Mas, igualmente, nós estamos refletindo sobre esse assunto, né, sem ditar normas para ninguém, reflexão de todos nós. Mas tem grupos que realmente são muito harmônicos, funcionam muito bem, muitos anos, e acabam, digamos, se tornando grupos exclusivos, absolutamente fechados, porque o dirigente fica com excesso de precaução, né? Então fica com medo, com receio de um elemento estranho aí ao grupo, entenda-se bem, Sim. de vir a perturbar aquela harmonia, digamos, familiar. Então é bom que esses dirigentes, especialmente no caso, que tem grupos que funcionam muito bem, muito harmonicamente, com grandes produções no trabalho do bem, especialmente mediúnico, que eles considerem a possibilidade de um membro ou outro desse grupo, ou ele mesmo, estar ausente amanhã, temporário ou permanentemente, né? Porque o dia de amanhã, como se diz, pertence a Deus. Se o membro do grupo desencarnar, né, por motivos particulares, profissionais, tiver que se mudar para outro estado, se adoecer, então, às vezes, aquele grupo excelente que foi trancafiado numa sala, tende a desencarnar. Não vou dizer falecer, que nós somos espíritas, o termo é outro, mas tende a desencarnar e o grupo em si, a casa em si, vai ficar naquele saudosismo. Nós tínhamos um grupo tão bom, né? Mas faltou visão de gestão no sentido de olhar para o futuro e considerar as possibilidades, com todas as restrições, cuidado possível, de se inserir naquele grupo elementos novos que realmente venham a contribuir para a permanência, para a vida daquele grupo. Vamos dar continuidade na semana que vem a este assunto, o item 338 do Livro dos Médiuns, que hoje nós só iniciamos. Agradecendo então ao Paulo Renato, a Maria de Fátima Miranda e sobretudo a vocês, prezados ouvintes, por terem nos acompanhado em mais um estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Boa noite, meus queridos. Que todos tenhamos, na semana que transcorreu, bem aproveitada a nossa reencarnação, enfrentando com firmeza, com coragem, com humildade as nossas provas e expiações e irmos resolvendo-as. Isso é, afinal de contas, o objetivo maior da nossa reencarnação: progredirmos, avançarmos espiritualmente através de vencermos as nossas provas e as nossas expiações. No programa anterior, nós demos seguimento ao estudo da matéria de título A Chave do Céu, inserida por Kardec no exemplar de agosto de 1865, na seção Dissertações Espíritas. E ela constou da transcrição na íntegra de uma mensagem do Espírito Lacordaire, dada no interior da França, em janeiro de 1865. No programa anterior, nós vimos que o Espírito Lacordaire fez uma série de considerações a respeito da atitude, infelizmente, de muitas pessoas até hoje, de, diante da carência material de alguém, ao invés de procurar saber exatamente qual é a necessidade da pessoa, ela pura e simplesmente, não, eu não vou ajudar materialmente. Para ajudar materialmente tem muita gente, eu só ajudo espiritualmente, só ajudo moralmente. E o Espírito Lacordaire, ele não acredita muito nisso, não acredita muito, e diz o seguinte, vamos ler de novo. Essa justificação, né, de que não posso saber se está precisando, se não está precisando, essa justificação jamais seria sancionada por vossa consciência. Quer dizer, a criatura se perguntar mesmo assim, se perguntar a si mesmo lá no íntimo se está certo isso, vai saber que não, porque Lacordaire, no início da mensagem, já falou que existe lá em nós, inculcado em nós desde a nossa criação, a lei da solidariedade, ou a consciência das coisas, né? Da verdadeira lei divina. Então, ele nada mais fez, o Lacordaire, do que dizer que, na verdade, algo detém essas pessoas. Ele disse, eu li e comentei no programa anterior. Deixa eu achar aqui. Podeis enganar o mundo, conseguireis enganar momentaneamente a vossa consciência, mas jamais enganareis a Deus. Em 100 anos, em 1000 anos, aparecereis novamente na terra. E aí, ele continua dizendo que vai passar por tudo aquilo que fez passar os outros. Foi insensível com a necessidade, não teve nenhuma preocupação com os pobres, com as pessoas passando por dificuldades. Então, na próxima encarnação vai ter que enfrentar o mesmo tipo de coisa, o mesmo tipo de coisa. A solidariedade, diz Lacordaire, vimos isso no programa anterior, a solidariedade obriga ainda mais. Quem subtrai esta lei perde todos os seus benefícios, eis porque vós, que tereis guardado o fundo egoísta da vossa natureza, sofrereis por vossa vez o desprezo do egoísmo. Há uma música popular famosa a respeito disso, que a criatura começou a ganhar no jogo
eu não vou dizer o nome da música, que não podemos estar fazendo aqui divulgação de músicas que tem, não tem assim, aquele sentido profundo que a doutrina espírita exige que tenha. Mas é justamente de uma pessoa que com maior facilidade foi amealhando por fortuna, depois viciou-se em jogo, foi ganhando, depois perdeu. Quando perdeu a fortuna, a primeira coisa que aconteceu foi a debandada dos amigos. Então, queridos irmãos, essas pessoas que não têm nenhuma sensibilidade com a necessidade alheia, às vezes na própria reencarnação já têm os seus reveses, já perdem sua fortuna e às vezes nem precisa na próxima encarnação para virar uma pessoa em situação de rua. Há uma casa espírita que sabemos faz um trabalho dessa natureza, que de vez em quando aparece uma pessoa em situação de rua que já foi detentora de muita facilidade na vida, dinheiro e tal, e que bate lá na porta do centro espírita precisando de quem lhe dê um café da manhã e lhe permita tomar um banho. Então, queridos irmãos, Lacordaire realmente bota o dedo na ferida. É egoísmo. E nós temos que vencer em nós o egoísmo. Nós temos que vencer em nós o orgulho, a vaidade, a presunção. Temos que fazer isso. E quanto mais nós fizermos isso, mais nós cresceremos espiritualmente. E mais nós seremos sensíveis à necessidade dos outros. Continuando na sua mensagem, o espírito Lacordaire faz uma citação de Jean-Jacques Rousseau, também uma das grandes figuras da intelectualidade francesa da época, e que era um filósofo, enfim, figura de absoluta proeminência na França. Então ele cita uma tirada de Rousseau. Para mim, sei que todos os pobres são meus irmãos e que não posso, sem uma injustificável dureza, lhes recusar o fraco socorro que me pedem. Na maior parte são vagabundos, concordo. Mas conheço demais as penas da vida para ignorar por quantas desgraças o homem honesto pode encontrar-se reduzido em sua sorte. E como eu poderia estar seguro de que o desconhecido que me vem implorar assistência em nome de Deus, talvez não seja esse homem honesto, prestes a perecer de miséria, e que minha recusa vai reduzir ao desespero? Quando a esmola que se lhe dá não fosse para eles um socorro real, seria ao menos um testemunho de que se é solidário com as suas penas, um abrandamento à dureza da recusa, uma espécie de saudação que se lhe faz. Que coisa linda, hein, queridos irmãos? Esse texto de Jean-Jacques Rousseau, quando ele ainda estava reencarnado, essa época ele já havia desencarnado, foi citado por Lacordaire, pelo espírito Lacordaire, e Rousseau escreveu isso durante a sua reencarnação. Então ele prefere, olha só que coisa interessante, na impossibilidade de levantar exatamente qual a verdadeira necessidade de quem pede, ele dá à criatura o benefício da dúvida. Ele se pergunta, será que não é uma pessoa séria, honesta, que está cansada de lutar, de buscar através de atitudes sérias, honestas, e não está conseguindo, e por isso está em tal situação de penúria? E então ele dá ajuda. E ainda ressalta que pode até não ser uma ajuda significativa que vá resolver o problema da pessoa, mas vai abrandar a necessidade da pessoa, vai abrandar. E aí ele fala que vai abrandar a necessidade da pessoa e que vai ser uma atitude totalmente contrária
a dureza da recusa, porque uma pessoa passando fome, sede, frio, doente, ninguém cuidando dela, se dirige a alguém que cruzou o seu caminho, pede uma ajuda e essa criatura se recusa, às vezes vira as costas e vai embora. É uma coisa muito dura, é uma coisa muito triste. Essa criatura já está machucada, sofredora, pode estar revoltada, já não acredita em mais nada, não acredita na sociedade, não acredita em si mesma e recebe um tratamento assim, como se ela não existisse. É extremamente duro. Então Jean-Jacques Rousseau ajudava, ele ajudava sempre, justamente porque dava à pessoa o benefício da dúvida. Não, pode ser que realmente ela precise, então eu vou dar uma ajuda a ela. E continua Lacordaire, depois de citar Jean-Jacques Rousseau, como acabamos de ler e comentar. É um filósofo que fala da sorte, um filósofo descedentado nas fontes secas do século XVIII, que teme ignorar o homem honesto dentre os desconhecidos que estendem a mão e que dá a todos. Ele dá a todos porque todos são seus irmãos, ele o sabe. Sabeis menos que ele, senhores. Não ouso acreditar. Então Lacordaire está dizendo que pensa exatamente igual. E que é isso que nos manda a lei de Deus. Considerar que está diante de nós um irmão. E até, queridos companheiros da Luz na Penumbra, mesmo que aquele que venha nos pedir alguma coisa de que não necessite, ele estiver mentindo, ele é um irmão necessitado. É um irmão necessitado porque ele, ao invés de buscar meios sérios, honestos, para obter alguma ajuda, ele não precisa, ele está nos explorando, aquele a quem ele se dirige. Então, é uma pessoa que tem uma necessidade moral gravíssima, tem uma falha de caráter muito séria. Então, é um irmão extremamente necessitado. É o tipo da pessoa que vale a pena a gente procurar saber se realmente necessita. E às vezes, diante de uma pessoa assim, a espiritualidade maior nos dá uma intuição. Vem assim aquele pensamento, cuidado, verifique, veja se é isso mesmo. E se for isso mesmo, a pessoa estiver de uma maneira subreptícia, de uma maneira rasteira, estiver querendo nos enganar, aí sim, nós não vamos dar ajuda material, e vamos tentar dar a ajuda moral, meu irmão. Como é que você faz uma coisa dessa? Agora, se houver reação e a criatura não quiser de jeito nenhum ouvir as ponderações, os conselhos, o alerta para ele parar com aquela atitude totalmente equivocada na direção do mal, que a gente faça o que Jesus recomendou. Se não vos quiserem ouvir, sacudir o pó das vossas sandálias. Foi a orientação que ele deu aos discípulos quando falou que eles saíssem, ide e pregai. Então, se assim acontecer, nós fizemos a nossa parte, nós pretendemos ajudar moralmente aquela criatura que estava tentando nos enganar. Não foi possível, então nós fizemos a nossa parte. E continua o espírito Lacordaire. Vou ler aqui um trecho até um pouquinho longo, mas que é importante, não quisemos cortá-lo. Vamos ler. Mas em que medida deveis dar? Ou antes, qual é aos vossos bens a parte que vos pertence e a parte que pertence aos pobres? Olha que ponderação. Qual é a parte que vos pertence e a parte que pertence aos vossos pobres? Continua o espírito Lacordaire, em janeiro de 1865, lá no interior da França, que vale hoje, como vale hoje. Vossa parte, senhores, é o necessário,
nada mais que o necessário, e não a deveis exagerar. Em vão vos prevalecereis de vossa posição, dos encargos dela decorrentes, das obrigações de luxo que ela exige. Tudo isto diz respeito ao mundo, e se quereis viver para o mundo, não avançareis senão com o mundo. Não ireis mais depressa que o mundo. Em vão ainda alegareis, para justificar vossos hábitos de indolência, um trabalho a qual não se entrega o pobre, e que, praticado em vossa casa e por vós, vos torna beneficiários de maior bem-estar. Em vão alegareis isto, porque todo homem é consagrado ao trabalho, ou por ele ou pelos outros, porque a incúria de seu vizinho não o absolveria do abandono em que o teriam deixado. Do vosso patrimônio, como do vosso trabalho, só uma coisa vos é permitido tirar em vosso proveito: o necessário. O resto cabe aos pobres. Eis a lei. Não nego que esta lei comporte temperamentos, em certos casos, em dadas circunstâncias, mas diante da luz, diante da verdade, diante da justiça divina, ela não comporta mais. Queridos irmãos, esse espírito Lacordaire é de falar português claro, né? Aqui na tradução, porque lá na França ele falou, ele deu a mensagem em francês, mas é muito claro, muito objetivo, muito claro. Muito... Há pessoas que dizem assim, não, mas pela posição social que eu tenho, eu sou obrigado a ter um carro de luxo. Essa pessoa considera que é necessário ter um carro de luxo. Será que verdadeiramente, para qualquer criatura encarnada neste planeta de provas e expiações, é necessário ter um carro de luxo? Ou ela tem um carro de luxo porque gosta de carro de luxo, tem prazer de desfrutar de um carro de luxo, ou que tem prazer de demonstrar pelo carro de luxo que é uma pessoa de sucesso. Que sucesso, como diz Lacordaire aqui, para o sucesso material. Sucesso material. E muitas vezes a pobre da criatura que está ostentando um carro de luxo, que tem muito dinheiro, o resultado disso é trabalho escuso, são atitudes de fraudar, é fruto de roubo, de corrupção. Então, queridos companheiros, quando a gente deparar com pessoas que têm esse tipo de atitude, vamos orar por ela. Vamos pedir a Deus que ela desperte naquela duríssima prova da riqueza, porque Jesus foi específico. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Camelo era uma corda grossa naquela época com que se amarravam os camelos. É mais fácil um camelo, uma corda grossa, passar no fundo de uma agulha do que um rico ir para o reino dos céus. Ou seja, um rico bem aproveitar a sua reencarnação, amar e servir durante a sua reencarnação. Porque foi para isso que ele reencarnou, com a prova da riqueza. Não foi para esbanjar, não foi para aparecer diante dos outros, não foi para amar e servir com um grande patrimônio que lhe foi colocado nas mãos. E aí, queridos irmãos, vamos orar para que ele não meta os pés pelas mãos, usando mal aquela fortuna, porque vai desencarnar, vai passar por situações dolorosíssimas. E como Lacordaire mesmo falou anteriormente, nesta mesma mensagem, nós comentamos no programa anterior,
Pode passar anos, centenas de anos, 1000 anos, mas esse espírito vai reencarnar enfrentando a prova da pobreza. Vai reencarnar pobre, por quê? Porque foi rico e não deu a mínima importância à necessidade dos pobres, não deu a mínima importância a quem precisava do que estava ali sobrando. Enfim, queridos irmãos, esse espírito Lacordaire está realmente, em janeiro de 1865, dando uma mensagem que é eterna, porque enquanto aqui neste planeta, porque até nós nos transformarmos em planeta, a Terra ser por nós transformada em planeta de regeneração, vai levar muito, mas muito tempo. Então, essas situações são para que nós despertemos, para que nós compreendamos que temos verdadeiramente que ter sensibilidade, compaixão, amor. Nós precisamos ter amor pelo próximo, pelo semelhante. E quando o nosso próximo estiver em penúria, nós temos que ter mais sensibilidade ainda. E se tivermos fortuna, meu Deus do céu, como é que nós vamos ignorar? É uma insensatez que não tem mais tamanho. Queridos companheiros, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Depois dessas ponderações, o espírito Lacordaire, ele faz voltar toda a ponderação, todo o raciocínio, toda essa abordagem filosófico-moral para a família. Ele fala, e a família? Que será dela? Que será dela, a família? Como é que vai ser esse assunto? Do necessário e do supérfluo, do rico do pobre, do quem tem mais, quem tem menos, de quem não precisa, quem precisa de coisas materiais, quando a situação for dentro do ciclo familiar, dentro da família, como é que vai ser isso? É uma espécie de suspense que nós estamos fazendo para o próximo programa, no qual nós iremos encerrar o estudo da matéria A Chave do Céu, constante de uma mensagem do espírito Lacordaire, em janeiro de 1865, no interior da França, e que Kardec publicou na íntegra na Revista Espírita de agosto de 1865, na seção Dissertações Espíritas, sob o título A Chave do Céu. E estamos vendo que a chave do céu é a caridade, a verdadeira caridade. Até a próxima semana, queridos irmãos. Muita paz, muita alegria. Que possamos aproveitá-la com muito equilíbrio, com muita serenidade, com muita sensibilidade. E que possamos entender, se alguém cruzar o nosso caminho, precisando da nossa ajuda, que possamos entender o que verdadeiramente nós poderemos e deveremos fazer. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.